Estou iniciando uma nova série que basicamente é a continuação, né, das séries de eletrônica. Teve o eletrônica lá como se fosse um ou dois, aí para não ficar com muitos vídeos, né, eu criei sobre o transistor, né, de junção bipolar, uma série, que foi a última que eu terminei, e agora, dando sequência, nós veremos aqui, eu vou abrir uma nova série para não ficar uma playlist muito grande de vídeos, uma série que é a continuação, então, que é sobre FET, ok? Então, aqui nós vimos o transistor de junção bipolar. Esse é um transistor diferente, é um transistor de efeito de campo, né? Por isso que chama FET, ok? Isso é a sigla em inglês, né? Que é Field Effect Transistor, né? Então é FET. Então, nós vimos lá que o transistor de junção bipolar, né, ok, ele tem uma junção bipolar. Aqui não, aqui ele é unipolar, ok? Então, na verdade, assim, nós veremos dois tipos, né? O FET é como se fosse uma família, vamos dizer, de transistores unipolares, onde ele é formado por JFET e pelos MOSFET, ok? Nós veremos então, o primeiro seria o JFET, que é o transistor de efeito, o efeito de campo de junção. Okay? Por isso que é o JFET, ok? Então, Junction Field Effect Transistor, né? Então, é o primeiro. Depois nós veremos já nessa mesma série sobre os MOSFET, né? O MOSFET é o transistor de efeito de campo com dióxido de semicondutor e metal, né? Por isso que a sigla é isso aqui, nós veremos na sequência. Então, nós veremos o primeiro, que é o FET, ok? Então, eu não... sempre pulo a parte meio de composição, parte química, né, essas coisas, mas assim, aqui eu só quero dizer que é um transistor também de 3 terminais, só que os nomes dos terminais mudam, né, é diferente do transistor de junção bipolar, que tem o coletor, emissor e a base. Esse, um JFET, ele tem dreno, ele tem o dreno, ele tem o source, que é a fonte, ele tem a porta. Isso aqui é em português, mas em inglês normalmente é drain, source and gate, né? Dreno, a fonte e a porta, ok? Então, basicamente, essa é a polarização dele. Então, esse aqui é de canal N, é o que nós vamos ver. Então, existe o JFET canal N e canal P, tá vendo? Então, vocês podem ver que ele é unipolar, né? Só tem um canal único, né? Ok? Então essa é uma representação da polarização dele. O símbolo dele, né, tenho aqui, ok? Então ele pode ser representado dessa forma, olha, com o gate mais centralizado, o gate mais deslocado, ok? Ok, só a parte de representação. Aqui é com o gate centralizado, mas a seta saindo para fora. Esse é o canal P. Então isso aqui é a representação de duas representações de canal N. O JFET canal N, esse aqui canal P. Nós veremos isso melhor. Ok? Então, eu só quero voltar aqui e mostrar para vocês o que nós vimos na página 204. Eu estou na 417, 204, quando nós vimos sobre o transistor. Aí teve uma representação, uma aproximação, né, na página 204 aqui, do material didático, onde ele faz uma aproximação aqui, né, que ele como se fosse representando aqui entre base e emissor. Então normalmente a gente fica polarizado aqui, né? A base e emissor com 0,7. Então isso gera uma corrente. Então a corrente entre coletor e emissor, ele diz que é beta, né? O beta em corrente contínua, beta vezes IB. Então a gente pode deduzir que o transistor, né, ele é uma fonte de corrente dependente de corrente, ok? Eu tenho uma fonte, né? Eu tenho uma fonte de corrente aqui, né, controlada por uma corrente de base. O beta já é um parâmetro, uma característica de cada transistor. Então eu vou ter uma fonte de corrente dependente de corrente controlada pela corrente de base. Então corrente e corrente, ok? Já no JFET, né? No JFET não é assim. Então voltando lá. Nós veremos que não é assim. É uma fonte controlada, uma fonte de corrente controlada por tensão. Nós veremos isso no decorrer, ok? Só adiantando essa parte. Então, aqui é a polarização mais ou menos, né? Como que é feita, né? Então eu tenho aqui
Posso chamar um VDD ou VDS, né, tensão entre drain e source, e aqui o VGS, né, que é uma tensão, ou VGG que ele chama, que é a tensão, né, a tensão entre gate e source. Observa, né, que a minha polarização para o canal N, que esse aqui é um canal N, né? Tá vendo que a seta aponta para dentro, ok? Então eu tenho aqui, ó, você vê a polarização que eu tenho mais aqui no drain, o source aqui tá ligado no comum, e olha, pode ver que a fonte eu aplico uma referência, né, um sinal de tensão, mas reverso, né, negativo aqui, ok? Então seria de 0 a menos tanto, né, volts, nós veremos isso no detalhe, ok? Então ele tem uma tensão aqui chamado de, que a gente veremos aqui, ele chama a tensão de estrangulamento ou tensão de constrição, ok? Que é o VP, né? Isso é uma característica dele. Então é onde ele tem aqui uma região de saturação, né? Ok? Com baixo VDS, Drain Source, e aqui a região ativa, né? Similar ao transistor, e aqui a região de ruptura, né? Ok? Então eu tenho região de corte, ele cortado, de saturação, região ativa e de ruptura, como se fosse muito parecido do que o anterior, mas lógico que do que o transistor de bipolar, mas só que aqui diferente, né? Controlado aqui pelo potencial aqui no gate, né? Não pela corrente, ok? Então vamos ver um pouco da curva. Aqui, ó, as curvas características, como nós vimos no outro diodo. Eu tenho um exemplo aqui no LT-Spice. Eu estou usando aqui um JFET canal N, uma ponta para dentro aqui, ok? E eu vou montar uma simulação para eu pegar a curva característica. Então eu tenho aqui uma tensão aqui entre gate e source. Pode ver que eu só inverti a polaridade aqui para eu trabalhar com canal N, eu aplico negativo aqui, ok? Para controlar. Então de 0 a um potencial negativo aqui, ok? Nesse caso eu vou estar aplicando aqui até de 0 a 7, a gente vai ver a variação. E eu coloquei uma fonte variando aqui, então inicialmente as duas fontes são 0. Primeiro, essa fonte vai variar de 0 a 25 volts, né? A cada variação aqui, depois ele vai fazer variação aqui de 0 a 7, né? Seria de 0 a menos 7, porque está invertido aqui, ok? E nós vamos ver a corrente aqui entre drain e source, ok? Então é um tipo de configuração que é de varredura DC, onde eu escolho primeiro a fonte VDS variando linearmente de 0 a 25, incremento de 1 em 1. Então, no primeiro passo, né, seria VDS com 0, né, com 0, aí quais são aí faz a variação aqui do VGS entre gate e source, variando também linearmente de 0 a 7, com incremento de meio volts, ok? Então, depois o próximo passo seria VDS sendo 1 volt, aí faz sua variação de 0 a 7, variando de meio no VGS, e vou obtendo a minha curva característica, né, mais importante. Depois a gente vai fazer similar ao transistor, a reta de carga, aquelas coisas todas. Vamos só prestar atenção aqui na curva característica. Então eu vou fazer a simulação aqui, ok? E vou pegar aqui a minha corrente, ó. Vou só marcar aqui e pegar a minha corrente aqui, ó. Olha só a curva característica. Um pouco parecida, né, com a figura com a do transistor lá, ok? Mas isso é a corrente entre drain e source, aqui é a corrente do drain que eu peguei, né? Que é a mesma que passa entre drain e source. Então observa que conforme eu vou fazer a variação do meu potencial entre gate e source, né, eu vou ter diferentes correntes, controlando corrente, então, através do potencial do gate. Né. Observa aqui que, na verdade, aqui, 0, quando eu estou com 0, é aqui em cima, tá? Então, quando eu tenho 0, né, não estou, ou tivesse em curto aqui pro 0, né, ou aplicando sem potencial, na verdade, 0 volts, né, é onde eu tenho a máxima corrente. Né? Então aqui seria depois isso aqui aqui embaixo, quando eu estou fazendo a restrição total da corrente, é quando eu aplico aqui o menos 7, ok? Então como está variando meio, então seria isso aqui, ó, 0, isso aqui é meio, né? Menos meio, menos 1 e meio, aí vai indo, então até 7 aqui, que é a tensão que ele chama de
de estrangulamento, né, que é o VP, né, ok? Por isso que também aqui, ó, é o início da região ativa, é mais ou menos na região de estrangulamento aqui, ok? É isso que está acontecendo. Então, se eu tiver aqui, eu tenho a parte de saturação, a parte ativa, depois ruptura ou corte quando tá, né? Quando eu estou com ele cortado, não tem condução, né? No caso, quando eu tenho o gate zero aqui, ou curto-circuitado aqui, ok? Então, essa é a curva característica. Eu criei aqui um modelo, né? Peguei um modelo, só criei para ter, porque esse JFET, né? Esse JFET canal N, eu tenho aqui o datasheet dele, é um que eu usei. Então ele fala, só para você ver o datasheet dele, ok? Então ele fala assim que eu posso aplicar no máximo aqui 25 volts, por isso que eu estou simulando de 0 a 25 aqui entre drain e source, né? Entre drain e source aqui 25 volts. E aqui ele fala sobre o VGS off, é quando eu tenho assim totalmente cortando, né? Por isso que chama ali a tensão lá, que eu chamo ela de estrangulamento, o estrangulamento total, né? Quando eu tenho estrangulamento total, ele fala com 8 volts aqui, mas ele tem alguma pequena corrente com 7, com 7,5, então o estrangulamento, né? Aqui no caso, eu coloquei uma característica aqui desse modelo, o estrangulamento o VTO aqui, que é o de estrangulamento de 7 volts, então por isso está estrangulando aqui com 7 volts, para ficar próximo aqui. Então coloquei parâmetros aqui para ter um modelo próximo do datasheet, né? Ok? Então esse primeiro vídeo é isso, é uma introdução, a gente mostrando já a curva característica, explicando a diferença principal do JFET com o transistor de junção bipolar, que o transistor de junção bipolar é bipolar, né? São dois polos, aqui é unipolar. Né? E aqui, lá no transistor de junção bipolar, é uma fonte de corrente controlada por corrente, né? Então controlava a corrente entre coletor e emissor através da corrente de base. Aqui não. Aqui eu controlo a corrente entre drain e source através de um potencial aplicado no gate, né? Então uma fonte de corrente controlada por tensão, por potencial. Então esse aqui é um canal N, então, ok? Então eu aplico potencial negativo para poder estrangular, para poder controlar, ok? É isso, essa é o primeiro vídeo de introdução, depois nós seguiremos aqui o material didático. Agradeço a atenção, muito obrigado.